Fala galera, boa tarde para vocês. Terça-feira, dia 10 de março de 2026. De antemão, quero avisar que se tem algum ruído aí no vídeo, algum barulhinho externo, não ligue, porque aqui no muro do condomínio está fazendo uma obra e eu não quis gravar esse vídeo mais tarde. Eu também tenho vida, né? Tenho família, mulher, tenho filho, ou seja, eu não vou ficar 24 horas aqui para poder gravar e esquecer da minha vida social. Então, esse foi o momento que eu consegui, que eu separei, até porque hoje eu tô desde cedo no gráfico, fiquei de 7 da manhã, hora do Brasil, 6h30 para 7 da manhã, hora do Brasil. Fiquei até meio-dia, depois almocei com a família e logo em seguida tive uma reunião até umas 3 e pouca da tarde. Ou seja, então essa foi a janela que eu encontrei para poder gravar esse vídeo e explicar um pouco para vocês sobre FVG na prática. Galera, o modelo eu segui o mesmo que eu já tenho gravado. Eu acredito que dessa forma vocês conseguirão extrair algo melhor do mercado, vai conseguir ter uma ideia do que é um contexto e do que é uma narrativa. A narrativa é aquilo que te contam, ou seja, você precisa ter elementos para poder aplicar no mercado. E sem você ter algo lógico e prático, você não vai conseguir isso. Por isso que, acho que foi domingo, eu tava conversando com um rapaz, ele tava tirando algumas dúvidas comigo no Instagram, eu respondi. Eu falei, cara, não negocie agora de imediato na sessão da Ásia, porque o mercado ainda ele não te deu um roteiro, ele não te entregou nada que faça com que você tome uma decisão, até porque o mercado fechou na sexta-feira à tarde, sábado passa o dia inteiro fechado, enquanto isso tem criptos negociando, no domingo a mesma coisa, e quando abre, geralmente em cenários de caos, como está acontecendo no Oriente Médio com os Estados Unidos, aquela guerra, o mercado você não sabe para que lado vai. Ou seja, é necessário você esperar que se forme uma narrativa para você poder contar a sua história e entrar sem perder e sem ter dor de cabeça. Enfim, então para poder falar um pouco sobre FPG na prática, eu vou usar a sessão atual desde o início, como não terminou a sessão ainda, falta meia hora para encerrar, mas eu acredito que não esteja mais ninguém operando, né, pessoal? Essa hora, acredito que quem fez, fez, quem não fez também tem que saber o porquê não conseguiu fazer, nem que seja um stopzinho. Hoje entregou uma sessão linda no pré-market, como sempre. E Nova York continua daquele jeito. Cara, Nova York precisa tomar jeito, viu, Nova York? Depois que eu tomei aquele break-even, eu fiquei tão puto que eu não olhei nem a Lunk, que é o almoço. Nem olhei e fiquei puto. Mas também tem uma configuração legal ali. É isso, galera. Eu vou explicar para vocês aqui sobre FVG na prática e algumas características, não todas, até porque o excesso de conteúdo vai trazer mais dúvida do que a informação correta. Sem mais delongas, com meu marcadorzinho aqui, como vocês podem visualizar, aqui é a inicial, a hora que inicia o mercado, ou seja, você marca o que? Inicial, buy e o inicial sell. Ou seja, aqui temos o que? Uma narrativa, ou seja, prestem atenção. Quando o algoritmo dispara às 7 p.m., após disparar às 7 p.m., analise o primeiro FVG. Você sabe qual é a regrinha do FVG? A regra é, ele precisa causar alguma quebra de estrutura. E eu vou entregar outro bizu. Quando esse FVG, vou destacar aqui no caso é esse daqui, ele é o primeiro ou o último que gera um grande movimento, seja de alta ou de baixa, no futuro, quando for retestar, ele será um inverso Fair Value Gap válido, ou seja, você não precisa se preocupar que esse daqui, esse carinha, vai trazer para você um contexto legal. E como eu sempre falo para vocês, é necessário vocês terem um range inicial de trabalho. Aqui na seção da Ásia, o primeiro range foi esse. Caso você goste de negociar nessa seção, localize o primeiro range inicial e a partir disso aguarde o início da sessão, que é às 7 p.m. A partir do primeiro FVG, você consegue construir uma narrativa. Olhando esse gráfico aqui, somente essa parte, onde você vê a liquidez mais óbvia do movimento, onde você encontra aqui e acha que o preço vai chegar de forma mais rápida e óbvia. Se você respondeu isso, você está certo. Como você pode ver, um fundo igual. Isso daqui é característica de
continuidade de estrutura. Isso daqui não, em nenhum momento aqui te mostra uma manipulação. Ou seja, esse carinha aqui é o primeiro FVG válido da sessão. Esse carinha aqui é o que vai trazer para você uma grande operação, tanto de compra como de venda, dependendo do seu viés. Agora, como eu falei, você lembra um pouquinho atrás? Eu falei que o primeiro ou o último, dependendo daquilo que você está vendo no gráfico, será o FVG mais válido do movimento. Esse FVG aqui, ele vem numa característica, como eu falei para vocês, de continuidade de queda. Ou seja, todo FVG, pessoal, para ficar mais claro e óbvio, você vê aqui topo, fundo, topo, fundo. Nesse meio termo aqui sempre haverá um displacement. Quando acontecer isso daqui é uma quebra de estrutura, ou seja, esse FVG é válido. Da mesma forma que esse daqui. Preste atenção, esse FVG é a característica dele, ele rompe os pavis, se estabelece aqui, cria um deslocamento e no seu reteste, preste atenção aqui, o corpo dele nem chega a tocar no seu inicial. Aqui mais uma vez um FVG válido. Na volta, preste atenção nesse carinha aqui também. Prestou atenção? O preço trabalha, volta, vai e vem. Preste atenção nos corpos do candle. Aqui, ó, eles não rompem em momento algum. Aqui, até o presente momento, ele continua, ele é um FVG. A partir do momento que esse candle aqui rompe de forma agressiva, criando assim essa liquidez óbvia, esse carinha é o seu primeiro FVG da sessão. Olha o horário, vou deixar vocês verem. Quando ele volta, metade do FVG, mais uma vez metade do FVG, e agora ele cria um grande displacement aqui. Entenderam? Como vocês conseguem validar um FVG, qual é o FVG válido e como escolher, eu expliquei aqui para vocês, ó, a narrativa. Galera, tem algo que eu preciso explicar para vocês. Mais cedo, teve um carinha que me mandou mensagem no meu Instagram. Na verdade, ele mandou ontem de madrugada, acho que foi 2h29, se eu não me falha a memória agora. E eu não respondi de imediato porque eu tava no berço, né? Tava dormindo. Quando eu peguei o celular de manhã, já era acho que umas 9 e pouca, não olho o celular antes de fazer minhas obrigações, fazer meu café, orar, ler a Bíblia, etc e tal. Eu só respondi pra ele, ele perguntou pra mim assim, cara, a sessão de 7 AM é Brasil ou Estados Unidos ou Nova York? Eu respondi pra ele, 7 AM, Nova York. Eu falei pra ele, olha, entre 6 e 6 e meia, 7 horas, o range que criar, a entrega do preço sempre vai procurar o que? O alvo mais próximo, como eu mostrei aqui. O cara, ele assistiu meus vídeos no YouTube, maratonou meu conteúdo e hoje ele fechou no positivo. O que eu quero falar com isso, pessoal? Eu não vou ensinar para ninguém um setup pronto aqui. Até porque tem gente que consegue pegar de uma forma mais rápida e tem pessoas que você precisa pegar na mão de forma prática mesmo, assim, segurar na mão da pessoa, fazer uma call, explicar o contexto, explicar a narrativa, porque a galera tá viciada em métodos, tá viciada em setup, ou seja, cara, mas se você me ensinou aquele setup, você falou que tem que ter uma liquidez anterior, e agora o preço aqui plotou um SMT, fez isso e não cumpriu o objetivo, pessoal. O Speed Arrays, eu falei no vídeo passado, tem a sua ordem de entrega. Cada um tem a sua escala e tem o seu nível. Tem desde o mais importante até o de menos importância. Mas como é que você vai saber qual é o mais importante para o presente momento? Como é que você vai saber? Estudando. Ou estudando do próprio criador do Michael, que está lá no YouTube dele. Você pode ver lá, você vai maratonar. Tem conteúdo infinito desde 2016. Ou estudando com alguém que já tenha um método validado. Como eu falei para vocês, esse método de 7 AM, eu consigo, não é um método, o nome 7 é porque eu gosto do número 7, me identifico com o número, etc. Mas é a hora que o algoritmo também dispara. Ou seja, não é um número da minha invenção, da minha cabeça, porque se fala de 7 AM, fala de 7 PM é porque é um número que ele gosta. Não, porque é um número que o algoritmo dispara. Que se você for fazer backtest, faz lógica.
Porém, você não vai conseguir ter a quantidade de informação necessária para desenvolver um método se você não consegue aplicá-lo de forma lógica. Então, o carinha pegou, maratonou os vídeos e hoje ele fechou no positivo. É porque foi uma mágica? Não, ele se esforçou, ele fez o trabalho, ele fez o dever de casa. Cara, o combustível para mim continuar gravando vídeo são likes, são curtidas, são testemunhos como desse cara. Pô, eu não queria nem gravar hoje. O cara postou, eu falei, não, vou gravar mais vídeo para poder até acrescentar o conteúdo, até o conhecimento dele. Mas se vocês, pessoal, não interagirem no conteúdo, vocês não comentarem no vídeo, vocês não comentarem no Instagram, cara, vai me desestimular total. Porque, enfim, eu quero trazer um conteúdo legal para vocês aqui. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês. Só que esse conteúdo ele precisa também viralizar. Esse conteúdo ele precisa chegar até mais pessoas, porque tem muita gente quebrando cabeça. Entendeu? Faz lógica, faz sentido para você? É uma via de mão dupla. Vocês, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Como eu falei, eu não preciso estar aqui gravando, velho. Se eu desligar a câmera aqui, pra mim, na minha vida não vai mudar em nada. Como vocês sabem, pra você gravar, você tem que ter um conteúdo, tem que ter um material legal, conhecimento mais ou menos, assim, tem que saber gravar, etc. Mas você requer um trabalhozinho. É chato gravar, é chato ficar aqui falando, entendeu? Mas não vamos perder o foco do vídeo. Continuando. Aqui, como vocês podem ver, esse FVG totalmente válido. Ele tem um trabalho extremamente importante. Eu vou puxar ele bastante aqui para vocês observar a validade dele durante a sessão da Ásia. Não vou entrar na sessão de Londres porque vai ficar muito longo esse vídeo e eu vou direto para minha sessão. Como vocês podem ver aqui, pessoal, em 6 AM, 6 PM, como vocês viram lá atrás, eu mostrei o início da sessão da abertura. E aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês que não é aleatório. É lógico isso daqui. O mercado tá vindo no que, pessoal? Aqui. Todo mundo sabe, né? Topos e fundos descendente. Tendência de quê? De alta, né? Brincadeira. Tendência de baixa. Ou seja, se eu tenho aqui o horário presente, o que eu preciso marcar agora? Preciso marcar o meu range. Qual que é o meu range? Esse daqui. E qual é o próximo passo após isso? Marcar o meu algoritmo. Que horas? Às 7 AM. O que eu busco quando ele abre? Primeiro passo, pessoal, a manipulação. Beleza? Manipulou. O vídeo é falando sobre o que, galera? Sobre FVG, não é? Como eu sei a validade deles? Rompeu esse topo, capturou isso daqui. Logo em seguida, o preço rompe de forma agressiva, deixando esse grande displacement aqui, formando aqui o primeiro FVG da sessão. E um FVG lindo. Primeiro ST, FVG, 7 AM. Ou seja, a partir desse FVG, preste atenção à validade dele. Eu entrei na operação aqui, consegui fazer uma operação bem sucedida. O preço continuou caindo. Abri uma macro. Sabe o que é uma macro, né, pessoal? Horário que o algoritmo dispara. Não é à toa. Esse displacement aqui de 80 pontos. O preço. Não. O preço faz isso daqui. O que acontece, pessoal? O que acontece? Ele deixa esse grande desbalanceamento aqui. O que é isso aqui, pessoal? Mais uma vez, outro FVG válido. Tá prestando atenção? O que acontece aqui? SID, ou seja, o início da inversão. Onde é que ele vai buscar? No primeiro topo do reteste desse movimento. Aonde é, pessoal? Quando o mercado abre 9,30, onde o preço para? Totalmente aleatório, né, pessoal? Isso daqui, né?
totalmente aleatório. Lembre, eu mostrei isso daqui. Lembre-se, eu mostrei isso daqui antes da sessão iniciar, aqui eu estou explicando como validar os FVG e dando um breve recap da sessão completa, ou seja, eu só poderia falar só do FVG, mas eu estou entregando mais do que isso. Ah, Edson, então esse daqui também é o primeiro FVG, pessoal. Para o primeiro FVG da sessão de Nova York, que é oficialmente o primeiro FVG do dia, é necessário uma série de coisas para você analisar: o tempo e a quantidade de pontos. E isso daí é um vídeo mais complexo ainda, é um conteúdo mais mitigado, que requer mais complexidade e uma explicação bem mais aguda. Beleza? O preço vem. Já foi, terminou a sessão. O preço vem, fica brigando aqui. Inverte. Eu não ia cair nessa besteira de vender, porque eu não estou negociando nos primeiros minutos, eu sempre aguardo a macro iniciar. O preço vem aqui e esse é o meu primeiro FVG do dia. Esse é o meu primeiro FVG do dia. Ou seja, esse é o primeiro FVG. Prestem atenção nesse FVG. Olha a interação deles. Olha o corpo do candle. Olha o corpo do candle. Ou seja, olha esse daqui também quando ele inverte. Prestem atenção nisso daqui. Preste atenção onde é que o corpo para. E eu tava conversando com um colega, vou chegar aqui, acho que ele vai assistir esse vídeo. Ele falou, poxa, velho, mas por que o preço não capturou essa liquidez aqui? Ele não fez isso para depois... Porque o movimento majoritário já tinha acontecido, pessoal. Ele já tinha capturado toda a sua liquidez. Ou seja, não precisa... Eu acredito que é no vídeo de liquidez, meu pai, que eu mostro uma configuração igual a essa daqui. Cara, idêntica. Você que tá vendo esse conteúdo aqui, depois vai lá e olha de novo. É idêntica essa mesma situação. O preço reverte exatamente na onde, pessoal? Aqui. Depois, o preço, de novo, reverte aqui e trava na onde? Aqui. Eu fiz uma operação linda no topo desse... pavio aqui, na hora que ele rompeu, faltando alguns segundos para poder fechar o candle, eu entrei na operação e coloquei meu stop aqui, pessoal, um pouquinho, alguns pontos, deixa eu ver quantos pontos exatamente, uns 4 pontos abaixo do FVG, que já é válido para mim, já faz parte do meu operacional, ou seja, 22 pontos mais ou menos. O preço me tirou e foi buscar lá em cima. Essa liquidez aqui, ela vai ser fechada em algum momento, mas não é esse o presente momento para poder fechar. E o vídeo não é para falar sobre liquidez, é para falar sobre FVG, mostrar suas características e como o FVG da 7 AM tem a sua validade, a sua interação com a sessão de Nova York, como o FVG 7 PM tem a sua interação e a sua entrega, e como isso daqui acontece. Meu colega Rafa estava conversando agora antes de eu entrar. Ele tomou uns stop aqui na condução. Aí eu estava conversando com ele, trocando ideia, porque é bom, né, ter pessoas para conversar no mercado. Eu estava explicando sobre essa região. E eu mandei para um colega também, falando que essa liquidez aqui que seria capturada. Mas, pô, Ed, você falou, porque você não entrou. Pessoal, entenda, eu já tinha entrado na pré-sessão. Depois eu entrei, tomei um stop. Stop não, um break-even. Acho que eu postei lá, acho que deu 0,87 na minha conta de Forex. E da de futuros eu não mostrei não, porque não foi só uma conta, foram 3. Ou seja, galera, eu estou mostrando aqui para vocês a narrativa do preço. Estou explicando para vocês como encontrar o cenário mais lógico para operar. Eu estou mostrando quais FVGs são válidos, eu tô explicando como você iniciar uma análise, eu tô falando quais são os ranges essenciais durante o dia. E se esse conteúdo para você não for suficiente, cara, eu não sei mais o que será suficiente para você. Talvez pode ser a minha introdução, a forma que eu falo sobre o assunto, mas cara, eu não sei como ser mais lógico, como ser mais específico, entendeu? Eu não sei como ser. Então, é isso, galera, o vídeo de hoje. Eu relutei pra caramba pra gravar, eu tava estressado. Depois que eu saí da reunião, pô, reunião bacana pra caramba.
E é isso. É isso. Os FVGs são esse daqui. Não tem segredo. Como eu falei para vocês, FVG final ou início de range, início de deslocamento, sempre será o FVG mais válido do presente momento. Tá vendo esse FVG aqui? Ele não é válido por quê? Pelo horário. Tá vendo esse daqui? Ele não é válido por quê? Por causa do horário. Prestou atenção nesse daqui? Todo o deslocamento que ele causou no preço, ele é válido. Tá vendo esse daqui? Olha o deslocamento. Olha o que ele capturou. Ele é válido. Ou seja, olha a interação dele. Eu vou até colocar isso daqui para poder apresentar de forma melhor. Tá vendo, pessoal? Os FVGs válidos, ele sempre vai convergir com outros pontos do preço. E é isso, pessoal. O vídeo sobre FVG foi esse daqui. Peço que vocês curtem, comentem, dê o like aí nesse conteúdo. Vou falar aqui um pouco sobre a parceria que eu fechei, mas não nesse vídeo, no próximo. Peço que vocês que operam mesa proprietária, vai lá no cupom MESASPROP, tem os melhores benefícios aqui, falando sobre as melhores mesas proprietárias. Preste atenção, o cupom TWC, dependendo da mesa, sempre vai dar o maior desconto possível no presente momento. Hoje é que dia 10, mesmo que aqui mostre 85%, mostre 90%, o desconto do TWC sempre será o maior do presente momento. Tanto aqui também na MyFunders é a mesma coisa, na D5 é a mesma coisa, na Bullinox é a mesma coisa. Ou seja, é isso, pessoal. Vocês que estão em busca de mesas proprietárias para operar, esse daqui é o melhor filtro que você vai ter. Vai lá no Instagram também do cupom MESASPROP, dá aquela força, dá aquela sua curtida. Qualquer coisa, entre em contato com o pessoal, ou até comigo também, se precisar de um auxílio. Estamos aí para poder ajudar essa comunidade. Como eu falei, fortaleça muito esse canal, pessoal. Fortaleça muito esse canal. Muito, muito, muito mesmo. Me estimule a trazer mais vídeos, entendeu? E é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço e bons trades para todo mundo. Valeu?